quero falar nessa noite sobre o poder da gratidão nos momentos difíceis da vida. O poder da gratidão nos momentos difíceis da nossa vida. Deuteronômio capítulo 26. Amém? Diz assim, ó, a minha versão é NVI. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta nas suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente, e ele viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra onde manam leite e mel. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo que produzirem, no terceiro ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoe Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. Amém? Esse texto é conhecido como os primeiros frutos e os dízimos, mas eu quero sobretudo falar sobre o poder da gratidão nos momentos difíceis da nossa vida, aqueles momentos em que nós estamos enfrentando alguma tempestade. São nesses momentos que nós precisamos exercitar a nossa fé no conceito de gratidão a Deus, porque naturalmente nós somos seres ingratos, todos nós. Dentro de nós habita ou habitava, o velho homem. Eu creio que habita, ainda a gente precisa estar alimentando ali o novo homem, para que o velho homem não venha à tona novamente. Mas dentro de nós, do nosso ser, habita a ingratidão natural do ser humano. O ser humano, ele é ingrato, naturalmente ingrato, porque nós reclamamos, nós pedimos algo para Deus, e logo quando nós recebemos isso que nós pedimos, algumas vezes nós recebemos, logo a gente já esquece daquilo que estávamos pedindo e começamos a reclamar daquilo que nós não tínhamos e agora temos. Nós começamos a reclamar: ai Senhor, eu estou desempregado,
ore aí, né? As pessoas pedem, ora aí para que eu possa conseguir um emprego, tal. Aí a pessoa consegue o emprego, daqui a pouco ela já está reclamando da segunda-feira, que tem que levantar cedo. Ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu tenho que levantar cedo para trabalhar, né? Nós começamos a reclamar daquilo que há pouco tempo estávamos pedindo a Deus. Então nós somos seres reclamões por natureza, seres que carregam ingratidão, que já está impregnado no velho homem, e nós carregamos isso, né? As pessoas reclamam, pedem algo para Deus e depois começam a reclamar daquilo que foi pedido ao Senhor, né? Se nós olharmos para a nossa vida como um todo, nós temos muitos motivos para nós sermos gratos. Nós falamos aqui das bênçãos, né, que nós conseguimos nesse período aqui de tempo que nós estamos aqui. Então, quando eu olho para isso, e eu olho para os irmãos também que estão caminhando conosco, eu fico feliz. Eu olho para os irmãos que estão aqui conosco desde o comecinho, que estão participando de todo esse movimento, esse desafio, a prosperidade deles também. Eu fico feliz. Eu fico com o coração cheio de gratidão ao Senhor, de saber que Deus tem sido, e olha que eu sou um ser reclamão também. E preciso trabalhar na minha vida para que eu não reclame. A gente reclama, né, as mulheres falam, aquela bênção, né, aquela bênção do meu esposo. A Vitória até esperou 9 anos para casar, né? Espera-se que daqui a pouco ela não comece a reclamar do esposo, né? Nossa, ronca demais esse marido meu, né? Então a gente começa a reclamar daquilo que a gente pedia para Deus. Esse meu marido chato, né? E é interessante que as pessoas reclamam da louça suja na pia. Glórias a Deus pela louça suja na pia. Prova-se que foi feito um alimento ali. Se a louça está suja, eu adoro lavar louça, eu gosto de lavar, né? Se a louça está suja na pia, é sinal que houve um alimento. Então assim, é importante nós pensarmos nessas coisas. Obrigado, Deus, por esse tanque cheio de roupas para me lavar. As mulheres falam isso, né? Oh Deus, obrigado por esse tanque cheio de roupas, né? Por quê? É sinal que as mulheres têm muitas roupas. E é interessante nós pensarmos nisso, que há muitas mães que perderam seus filhos, elas choram quando olham a roupa daquele filho que se perdeu, aquele filho que se foi, e ela olha então aquela mesma mulher que reclamava da roupa que lavava, quando perde seu filho, ela reclama daquela roupinha, quando ela olha aquela roupa. Então, irmãos, o poder da gratidão é muito importante em nossas vidas. E esse povo que nós estamos, esse texto que nós lemos aqui fala de um povo que precisava, eles receberam as instruções de Moisés, eles estavam para começar um novo período de suas vidas, e receberam instruções, e poderemos chamar esse capítulo 26 das últimas instruções de Moisés a esse povo, que estariam recebendo essa orientação espiritual para viver um novo momento em suas vidas. Então é importante nós termos essa gratidão em nossa vida, principalmente nos momentos difíceis da nossa e que nós estivermos enfrentando em nossa vida, aqueles momentos que a gente passa, que aquela batalha que está difícil, que nós estamos enfrentando aquele momento, nós precisamos exercitar o poder da gratidão. Nós sabemos, a história nos mostra aqui nos textos anteriores de um povo ingrato, né? Um povo que reclamava de tudo, não tinha água, aí vinha água, reclamava, queria carne, enfim, não precisamos nem entrar nesses detalhes, nós já conhecemos isso de um povo que reclamava o tempo todo. Que você então, amanhã pela manhã, oh Deus, obrigado pela segunda-feira. Será que tem gente que vai falar isso? Obrigado por essa classe cheia de alunos, né? As professoras aqui, ó. Obrigado, Deus. Então eu quero trazer algumas lições que esse texto nos mostra. Eu estou bastante zen esses últimos dias, não sei porquê.
Acho que o Jurinho vazou, né? Eu estou sentindo que eu estou bem zen, assim, tranquilo. Graças a Deus. Tem mais um ali que precisa ir também. Nossa, a Vitória falava demais no meu ouvido ali, graças a Deus. Isso é bênção do Senhor. Que lições que eu aprendo, irmãos, com esse texto aqui, deixando as brincadeiras de lado. Reconhecer que tudo que conquistamos vem do Senhor, e nós devemos dedicar a Ele. Tudo que nós conquistamos, irmãos, olha, vem do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente não é dono a gente não é dono de nada. Nós não somos donos de nada. O nosso fôlego aqui, alguém garante aqui que vai amanhecer vivo amanhã pela manhã? Garante, Samara? Samara é novinha, acho que ela garante. Não. Pode cair um avião lá. Não vai acontecer isso, tá? Mas ninguém garante. Ninguém garante. Então nós devemos reconhecer que tudo que nós conquistamos, ela vem do Senhor, e nós devemos dedicar a Ele. Olha o versículo 1 aqui, ó. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta, e depois levem ao Senhor no local. O que trazendo para os nossos dias? Reconhecer que tudo que nós conquistamos, ó Deus, obrigado pela saúde, para que eu possa ganhar o meu salário. Reconhecer. Sem a ajuda do Senhor, nós lutamos apenas com as nossas... Irmãos, o crente precisa aprender isso. O crente, ele precisa desenvolver isso. Lutar com o Senhor ao lado. Não lutar só... A gente sabe que o brasileiro é esforçado. Nós sabemos que o brasileiro é um homem, é um povo trabalhador. Mas nós que somos espirituais, seres espirituais, nós precisamos aprender a trabalhar com Deus do nosso lado. E isso são armas espirituais que a gente precisa aprender. É reconhecer que tudo que nós temos, é isso que Moisés está dizendo aqui, ó. Quando você estiver entrando lá na terra que Deus te deu, quando você conseguir aquele emprego que Deus te deu, vamos trazer para o nosso contexto. Quando você conseguir aquele emprego lá, né? Lembre-se que foi a mão do Senhor. Então dedique ao Senhor. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando nós colocamos Deus do nosso lado, no contexto desse entendimento que tudo vem do Senhor, que eu reconheço que aquilo que eu conquistei vem, eu citando aqui, né, os investimentos que nós fizemos nesses 9 anos, eu reconheço, irmãos, que veio do Senhor, que foi a mão do Senhor que colocou ali, que nós fazemos a nossa parte, nós trabalhamos em conjunto com Deus. Mas tudo vem do Senhor. Por isso que a gente dá esse pulo, esse trampolim aí. A gente olha para os números e fala, nossa, os números são aqui, mas a gente alcançou isso aí por causa da mão do Senhor. Então faça isso na sua vida. Reconheça que tudo. Mas aí, irmãos, esse reconhecer é com ações. É consagrando, né? Consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor. Ó Deus, essa minha empresa aqui eu consagro ao Senhor. Esse meu casamento aqui eu consagro ao Senhor. É a palavra, irmãos. Não é o pastor William, o pastor Júnior que está falando. É a palavra de Deus. E nós precisamos exercitar a palavra de Deus em nossas vidas, sem correria. Tem gente que acha que aquele pastor que pula alto, que fica... Não, é a palavra de Deus.
A performance dos pastores são diferentes. A minha do pastor Júnior é diferente. A Joelma é diferente. O Juninho e o Carlos, quando pega, é diferente. Cada um tem sua performance. Mas o que prevalece é a palavra de Deus. É isso que faz efeito nas nossas vidas. É lógico que um pregador eloquente, que pula, que grita, que faz, ele vai emocionalmente dar um resultado talvez maior. Mas o que prevalece é a palavra. Então consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Aí eu conto um testemunho aqui, irmãos. Eu conto um testemunho, meu tempo passa muito rápido. Mas quando eu tinha, logo na minha conversão, em 2001 mais ou menos, os meus parentes mais antigos vão saber disso. Eu montei uma fábrica de lajes. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu montei uma fábrica de lajes. E olha o que eu fiz. A primeira laje que eu vender, eu vou dedicar tudo para Deus. Aí eu vendi uma laje bem grande, irmãos. Eu dediquei? Não. A laje, a fábrica, foi pro beleléu, vamos dizer assim. Porque na hora que eu vi ali o valor, eu vou dar uma desculpa, né, para mim, que eu era o novo convertido. Aí eu esperava que ia ser uma lajezinha de 10 metros quadrados, foi uma laje de quase 200 metros. Então a gente é assim. A gente, quando olha o tamanho do desafio, nós ficamos com medo. E aí nós não exercitamos, nós até falamos que nós consagramos da boca para fora, mas na prática a gente não consagra ao Senhor os nossos planos. E a gente fica correndo com as nossas próprias forças. É importante nós colocarmos Deus no nosso negócio, fazer a nossa parte. É como nós estamos fazendo aqui. O serviço, o trabalho, colocar a mão na massa, literalmente. Mas sempre consagrando, é Deus que providencia todos os recursos aí que nós precisamos. Então consagra ao Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. Quer ser bem-sucedido nos seus projetos? Consagra ao Senhor. Ó Deus, eu consagro os sonhos, irmãos. Consagra os sonhos já. Ai, pastor, é pecado a gente sonhar de... Não é pecado. Ai, pastor, o senhor aquele dia estava dançando forró aqui com a irmã Clarice. Não é pecado, irmãos. Para os religiosos, sim, né? Isso é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu garanto, eu tenho experiência com o Senhor, que eu atesto. Se alegre, consagre, faça isso. Coloque Deus junto com o seu sonho. Ai, pastor, eu tenho um sonho aqui de abrir alguma coisa. Consagre a Deus. Consagre. Essa igreja tem o nome, nós oramos e buscamos e consagramos ao Senhor. E olha que bênção que nós temos. Uma igreja pequena e cheia de projetos e sonhos e alcançando aí coisas grandiosas da parte de Deus. Então quer ser bem sucedido? Traga Deus para os seus projetos, seus sonhos. Isso é importantíssimo. Na prática, tudo que eu conquisto vem do Senhor. As coisas ficam mais fáceis. Quando nós lutamos com as nossas forças, as coisas ficam difíceis. Até acontecem, mas é aquela luta, né? Aquela canseira, aquele esgotamento. Quando nós consagramos, as coisas acontecem naturalmente em nossas vidas. Segunda lição que o texto me mostra
A importância de obedecer aos mandamentos do Senhor. Até parece chover no molhado isso, né? Mas a importância que há em obedecer aos mandamentos do Senhor. O versículo 13 ao 15 diz assim, ó: depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não, olha só, não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenastes. E o versículo 15: olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. A obediência, ela traz bênçãos, mas traz também responsabilidades. A obediência, ela traz bênçãos, né? Nós estava conversando ali com o Eusébio. O Mateus foi para a Marinha, né? Falei, lá ele será uma bênção, mas ele terá também responsabilidades. Então, irmãos, a palavra de Deus é isso. Obedecer ao mandamento do Senhor nos traz muitas bênçãos, mas também traz para mim responsabilidades, como o texto nos mostra aqui. Não desviar, é aquilo que eu sempre falo aqui, não obedecer em partes, obedecer por uma totalidade. Tem gente que obedece em partes, né? Olha, eu obedeço aqui, mas aqui não dá não, aqui deixa eu controlar essa área aqui da minha vida. É uma obediência total, uma obediência completa, nos traz responsabilidades. Agradecer, como eu tenho batido nessa tecla, agradecer a Deus é obediência da palavra do Senhor. Não apenas frequentar cultos, mas obedecer. Então a gente tem que fazer, como o salmista no Salmo 139, fazermos uma análise da minha vida e olhar, observar o que eu preciso melhorar em relação é o pastor ver. Não, o pastor não está nem aí. O problema é eu e Deus. Porque eu sei que Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus conhece lá o meu coração. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então a obediência total ao Senhor, incluindo aí as responsabilidades que eu tenho. Quando nós agimos assim, irmãos, obedecer, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, como Josué nos mostra também, quando ele assume a incumbência de dar continuidade, é obedecer totalmente. Então eu preciso analisar a minha vida, e eu e você sabemos, só nós sabemos o que eu preciso, que área da minha vida aqui que eu não estou obedecendo ainda ao Senhor, para que eu possa ser abençoado. Terceira lição: quando somos obedientes ao Senhor e aos seus mandamentos, nós colheremos as bênçãos em nossa vida, e não só na nossa vida, de toda a nossa geração. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós iremos colher as bênçãos da nossa vida, né? Quem gosta de bênção aí, eu vou buscar a minha bênção. Não, a bênção já está conosco. Tem gente que fala assim, né? Eu vou lá buscar a minha bênção. Não, a bênção já nos acompanha. Não precisa ir buscar a bênção. A bênção já faz parte do povo de Deus. Então, quando nós somos obedientes, nós colheremos as bênçãos em nossa vida, e não só na minha vida, mas na vida de toda a nossa geração. Versículo 18 ao 19. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme Ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos.
19, ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Então, quando nós somos obedientes ao Senhor, toda a nossa geração colherá as bênçãos do Senhor. Ai, pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Você não conhece o futuro? Talvez você ache que é um momento difícil, mas provavelmente é um trabalhar de Deus na sua vida, ou na vida dos seus, para que lá na frente venham bênção. Então nós não entendemos o trabalhar de Deus, por isso que a gente sofre. Porque se nós entendêssemos e colocássemos em prática a palavra de Deus, nós iremos executar a parte que o texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu tenho certeza que você vai levantar a mãozinha e dizer sim. Então todas as coisas cooperam para o seu bem, até as coisas ruins que você acha que está acontecendo. Porque a palavra de Deus não diz que algumas coisas cooperam. Ela diz que todas as coisas, todas, as boas, as médias e as ruins. Então, se está acontecendo coisa ruim na sua vida, você acha, né, que está acontecendo, é as coisas de Deus. Deus está cooperando para lá na frente ele executar. Então, continue confiando, continue acreditando, continue se alegrando com o Senhor. Continue sendo obediente à palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Olha Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, olha, serão abençoados na cidade, no campo. Os filhos serão abençoados, como também as colheitas. E vai uma lista aqui. Então, irmãos, versículo 11: o Senhor lhe concederá grande prosperidade. Vocês emprestarão a muitas nações e nenhuma tomarão emprestado. Só que vai dar uma condição aqui: se obedecerem. Não é de qualquer jeito. É ser obediente ao Senhor. Então, ensinar para os filhos a palavra de Deus de forma prática. Aí a bênção virá. Sermos obedientes ao Senhor. Eu tenho certeza que a geração do Juninho da Vitória serão abençoados. Eles irão ser melhores do que são agora. Porque faz parte da palavra de Deus. Só que se obedecerem, né? Não é de qualquer jeito. Eu fui para a igreja Casa de Oração, a coisa para mim vai ser bem. Não. Eu fui para a Assembleia de Deus do Belém. Não. Se obedecerem à palavra do Senhor, a Deus, ao Senhor e a sua palavra, então toda geração será de bênção na sua vida. Pastor, mais uma vez aqui. E essas coisas que estão acontecendo na minha vida, é um trabalhar de Deus. Eu, para estar pregando, irmãos, bastante coisa aconteceu na minha vida ruim. Na época eu achava ruim, de lutas, de dificuldades. Para que eu estivesse hoje aqui e contemplando, né, essa pequena igreja aqui, mas já contemplando bênçãos na vida dos irmãos. No momento eu achava que era coisa ruim, mas era Deus trabalhando na minha vida, quebrando os ídolos, quebrando as coisas ruins.
que se ele não tivesse feito isso, talvez eu estava continuando a fazer na minha vida. Então, irmãos, dê glória ao Senhor, tenha um coração grato ao Senhor. Tenha um coração cheio de gratidão, a última lição. Tenha um coração cheio de gratidão a Deus e desfrute da paz, mesmo em momentos de batalhas. Está passando batalha na vida? Tenha um coração cheio de gratidão a Deus e você irá desfrutar da paz, mesmo nesses momentos aí que você está passando aí de batalha. Tenha um coração grato a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Agradeça a Deus. Olha o Salmo 50, irmãos. Versículo 14 em diante diz assim, ó: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Olha, em sacrifício, hein? Porque o cara está todo enrolado ali. Aí o texto fala: sacrifício, ofereça a Deus a sua gratidão. Obrigado, Deus. Esse mês tá ruim, mas obrigado, Deus. Olha só: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Ofereça primeiro, né? Coração. Obrigado, Deus. Tá difícil o negócio aqui, mas obrigado, Deus. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E aí vem o resultado disso. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Seja grato. Cumpra os seus votos com o Altíssimo. E aí no dia da angústia, você vai clamar. Deus vai livrar e você vai honrar ao Senhor. Então, irmãos, tenha um coração cheio de gratidão. E desfrute da... É gostoso, sabe? Quando a gente está nesse momento complicado assim. Aí você vai lá em sacrifício e agradece a Deus. E você clama a Deus. E Deus vai... Ontem à noite nós estávamos em casa, eu e a velhinha minha lá, né? E eu saí, peguei a Joelma de moto à tarde. Vamos dar uma voltinha, vamos lá na obra ver, né? Eu gosto de ir lá, vamos. Aí quando ela saiu na esquina, entrou um cisco no olho dela. E ela brava, tá vendo? Eu não queria sair. E ficou com aquele negócio no olho lá e não saía. Eu e a velhinha ali no sofá, assistindo um filme, né? Eu falei, vai lá vai lá no banheiro lá e lava o rosto lá. Você tem fé que vai sair? Tenho. Falei, você não parece que falou com tanta certeza não. Ela foi lá, lavou o rosto. Quando voltou, falei, saiu mesmo? Saiu. Então, irmãos, Deus, Ele é assim, com as coisas grandes, com as coisas pequenas. Talvez um cisquinho no olho estava incomodando, ela ficou a tarde toda ali estressada, já me estressada. Nessa boazinha que vocês acham que é, não, ela é estressada. Saiu ali. Então, irmãos, é assim com Deus. Tenha um coração cheio de gratidão a Deus. E você vai desfrutar da paz. Talvez seja um mínimo cisco no olho, ou um problema maior que você está enfrentando. Então, quando nós começamos a executar a gratidão em nossas vidas, ter um coração cheio de gratidão, você vai perceber que aqueles problemas, eles começam a ficar menores. Quando você vai observar, falar assim, nossa, é a mão de Deus realmente, para me trazer bênção daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. É assim que funciona.
para me encerrar aqui, Salmo 116 diz assim, para a gente fechar esse monólogo aqui. Salmo 116 diz assim, ó, versículo 1 em diante: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristezas me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Olha que salmo lindo. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenho dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Olha só como, o versículo 12 agora, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Então, irmãos, Deus, Ele está pronto para nos abençoar quando nós temos um coração grato a Ele. E a gente sabe também que a murmuração, por outro lado, é terrível. Não acrescenta nada em nossas vidas. Nós que murmuramos aí, que somos seres que murmuram, não acrescenta nada em nossa vida, só piora as coisas. Então tenha um coração grato, né? Uma vida grata ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis que a vida traz sobre nós. A gratidão vai trazer bênçãos para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Talvez você está passando aí por um momento difícil.